Olá, seja bem-vindo a mais um estudo das lições da Escola Sabatina. Esse trimestre estamos estudando sobre a aliança eterna de Deus, uma promessa, e nessa semana estudamos sobre aliança eterna, ou aliança abraâmica, que é a lição 4 dessa semana. Amigos, quando as trevas morais começaram a se agravar ao longo dos séculos após o dilúvio, Deus então chama Abraão, e planejou estabelecer por meio deste servo fiel um povo, a quem pudesse confiar um conhecimento de si mesmo e oferecer a salvação a todos aqueles que o aceitassem. Dividi a lição em 3 aspectos. O primeiro aspecto são os personagens dessa aliança. Deus se apresenta como Jafé. Lá nos tempos bíblicos, as pessoas atribuíam uma importância muito grande aos nomes. E ao entrar em aliança com Abrão, Deus então se deu a conhecer a esse patriarca sob o nome de Jafé, o tetagrama, né? YHWH. O significado pode ser o eterno, aquele que existe, o que existe por si mesmo, ou aquele que vive eternamente. A identificação de Jafé como aquele que tirou Abraão lá de Ur refere-se ao anúncio da aliança de Deus com o patriarca, segundo Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3. Deus desejava que Abraão conhecesse seu nome, pois esse nome revelava aspectos da sua identidade, da sua natureza pessoal e também do seu caráter. O segundo nome é o nome El Shaddai, que Deus se apresenta, Gênesis capítulo 17, verso 1. Ali Jafé se apresenta a Abraão, mas se apresenta como Deus Todo-Poderoso. Esse nome é usado apenas no livro de Gênesis e no livro de Jó. A tradução do nome El Shaddai é Todo-Poderoso, ou seja, a ideia crucial aqui desse nome parece ser a de contrastar a força e o poder de Deus com a fraqueza e a fragilidade da humanidade, conforme a lição nos apresenta. Para cada situação e necessidade do ser humano, Deus se apresenta com um nome determinado, pessoal, né? Gênesis 17, verso 1 a 6, o Senhor quis enfatizar a Abraão, sua força e o seu poder. O terceiro elemento que é apresentado aqui é Abrão, ou Abraão, né? Para os semitas antigos, os nomes eram carregados de significado espiritual. Devido ao significado atribuído aos nomes, estes costumavam ser alterados para refletir uma mudança radical na vida e nas circunstâncias da pessoa que levava o nome. Abraão, por exemplo, diz a lição, significa o Pai Excelso. Deus o mudou para Abraão, que significa pai de uma multidão. Se observarmos a promessa da aliança, na qual Deus disse, farei com que você seja extraordinariamente fecundo, e de você farei surgir nações e reis procederão de você, segundo Gênesis capítulo 17, verso 6. A mudança de nome faz muito sentido aqui. Talvez essa tenha sido a maneira de Deus ajudar Abraão a confiar na promessa da aliança que estava sendo feita a um homem de 99 anos, casado com uma idosa que até então era estéril. O segundo aspecto aqui da lição são as etapas dessa aliança. E nós encontramos 3 etapas bem claras nesta aliança. A primeira etapa, em Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2, ali é revelada a primeira etapa da promessa da aliança de Deus a Abraão, ou seja, o chamado de Abraão. Deus se aproximou de Abraão, deu-lhe uma ordem e então lhe fez uma promessa, que encontramos em Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3. Embora ela foi especificamente feita para Abraão, ela inclui finalmente uma promessa a toda a humanidade. A segunda etapa da aliança de Deus com Abraão aparece em Gênesis capítulo 15, versos 7 a 8. Ou seja, o compromisso com aquela aliança. Então Deus pediu os animais, mandou cortar ao meio, os dois passavam para fazer aquele contrato. E isso acontecia também com aquele que não cumprisse aquela aliança. A terceira etapa da aliança foi a mudança do nome, conforme Gênesis capítulo 17. O significado do nome Abraão ressalta o desejo e o desígnio de Deus de salvar todos os povos. As muitas nações incluiriam judeus, gentios. Portanto, desde Abraão, a intenção do Senhor era salvar o maior número possível de pessoas, quaisquer que fossem as nações em que vivessem. Abraão deveria ser um missionário, é isso mesmo, um evangelista, e foi para isso que Deus fez dele uma pessoa grande. E o terceiro aspecto da lição são as obrigações desta aliança. Porque eu o escolhi para que
ordene aos seus filhos e à sua casa, depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu, segundo vimos aqui em Gênesis capítulo 18, no verso 19. A aliança é sempre uma aliança de graça, em que Deus faz por nós o que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Deus toma a iniciativa. Deus escolheu Abraão como seu instrumento para auxiliar na proclamação do plano da salvação para o mundo. Entretanto, o cumprimento das promessas da aliança estava vinculado à disposição de Abraão de andar em justiça e obedecer ao Senhor pela fé. Sem essa obediência da parte de Abraão, Deus não poderia usá-lo. Gênesis capítulo 18, verso 19, demonstra como a graça e a lei estão relacionadas. Fé e obras, portanto, aparecem aqui em uma união muito estreita, como deve ser, né? Como deve ser. Concluindo, o arco-íris, como vimos na semana passada, foi um sinal da aliança com Noé. Porém, em Gênesis capítulo 17, verso 10, descobrimos o sinal da aliança com Abraão. Qual que era o sinal? A circuncisão. E a circuncisão, ela prefigura o ritual do batismo cristão, como Colossenses capítulo 2, verso 11 e verso 12. A entrada na família de Deus hoje não é mais pela circuncisão, mas é pelo batismo. A aliança que Deus fez com Abraão foi uma aliança que chega até nós hoje. É uma aliança que atinge todos nós que estamos aqui presentes. Que Deus te abençoe, que Deus enriqueça a sua vida e que você também, através da fé na palavra de Deus, possa também ingressar na família de Deus através da circuncisão espiritual no coração de todo crente, de todo cristão. Deus te abençoe.